Nossas saudações a todos. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui junto de vocês. Não podemos deixar neste momento de apresentar toda a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, buscando sempre nele a energia que necessitamos e a orientação que precisamos em todos os momentos de nossa vida. Nós estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida para desenvolver o tema Respeito à Natureza e às Leis de Deus, sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Iniciamos examinando a questão 617 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec questiona sobre a abrangência das leis divinas, questionando se elas estão relacionadas somente à conduta moral. Respondem os Espíritos que todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas e é com as suas leis que Deus desenhou o universo. Cabe a nós estudarmos todas as leis, com nossa dedicação, com o tempo da nossa existência, que esse estudo vai atravessar várias e várias existências. Todas as leis da física, todas as leis da química, todas as leis da biologia, foram elas desenhadas pelo Criador. E cabe também ao homem de bem estudar as leis da alma, as leis que regem a nossa alma, a nossa evolução, o nosso crescimento. Como está tão bem expresso no livro A Gênese, no princípio Deus criou o céu e a terra, e consta: faça-se a luz, e a luz se fez, segundo a vontade de nosso Criador. Somos chamados a compreender melhor a interação com o meio ambiente. Estamos todos interligados e interdependentes. Ar, solo, água, vida. Espíritas e ecologistas alertam para os riscos da poluição nos dois planos da vida. Enquanto os ecologistas denunciam o impacto causado pela poluição do ar, pela poluição das águas, pela poluição da terra, os espíritas desdobram seu olhar para o campo sutil e revelam a importância de mantermos bons pensamentos e sentimentos para a nossa psicosfera, seja ela, desta forma, mais saudável, o mais saudável possível. Sanear a mente, sanear o coração, tem efeitos diretos e positivos sobre a nossa psicosfera e a qualidade da vibração do planeta, deste planeta que nos acolhe. A contribuição que o Espiritismo e o movimento espírita podem oferecer para a solução dos problemas atuais, dos problemas socioambientais, com a finalidade da melhoria do indivíduo, com a finalidade da melhoria da coletividade. Espiritismo e ecologia são ciências afins, são sinérgicas, despertando-nos para uma visão integral da natureza, material e espiritual, e da interdependência, a interdependência que existe entre todos os seres da natureza. Se tem comentado muito atualmente sobre as situações do clima, o desgelo, o aquecimento global. Esse tema mexe muito com todas as pessoas. Vamos citar agora a respeito do termo ecologia.
Ecologia não se falava a respeito disso na época da codificação da doutrina espírita. O termo surgiu aproximadamente na mesma época em um país vizinho, né? Enquanto a doutrina espírita surgia na França, o termo ecologia e os estudos a respeito surgiu na Alemanha. Mas na doutrina espírita, no corpo da doutrina, já havia uma citação sobre a lei de conservação. A lei de conservação expressa a necessidade de proteger a continuidade da vida. Trata da conservação da terra e a conservação dos seres vivos. Thomas Malthus, que acredito que as pessoas que conviveram aí na década de 60, início de 70, já ouviram falar muito. Fazia parte do programa escolar. Né? Foi um economista inglês que desenvolveu uma teoria sobre o crescimento populacional e relacionado com a produção de alimentos. Ele elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer de maneira desproporcional à produção de alimentos, enquanto a produção de alimentos simplesmente segue uma projeção aritmética, né? O crescimento populacional cresceria numa proporção geométrica e que, no futuro, seria insuficiente a alimentação para suprir toda a população do planeta. Para Malthus, a proporção dos alimentos e relacionado com o crescimento da população era assim alarmante. Para ele, o mundo deveria sim ter doenças, guerras, epidemias, para que isso fosse um meio de controle da população existente. Ele também propôs uma política de controle da natalidade, para que houvesse um equilíbrio entre a população e a produção de alimentos. Agora, a partir da segunda metade do século XX, principalmente na década de 60, houve uma grande explosão demográfica. E todos que conviveram nessa época ouviram falar a respeito de Malthus, porque é uma teoria que realmente ressurgiu nessa época. E muitos de nós a estudamos na escola. Me lembro dessa situação, né, nos bancos escolares ainda. Malthus viveu assim alguns anos antes de Kardec. E é claro que esse assunto preocupou o codificador. E quando Kardec pergunta sobre o futuro da humanidade aos espíritos da codificação e se haveria carência de alimentos, os espíritos respondem que Deus dispõe de mecanismos para isso, sem dizer quais, obviamente. E realmente vemos que no decorrer do século XX surgiram a mecanização da agricultura, os fertilizantes e hoje nós não temos carência de alimentos. Produzimos hoje mais do que é necessário para alimentar todas as bocas existentes em nosso planeta. Mas daí advém a pergunta: por quê? Por que se a produção de alimentos é maior que a necessidade de toda a população mundial, por que, apesar disso, ainda existe a situação de fome? Por que a fome ainda persiste? Poderíamos citar a concentração da renda, a concentração da produção, a falta de vontade política e até mesmo a desinformação, consolidando uma cultura de alimentação pouco nutritiva. São fatos que compõem o cenário atual, o cenário da fome e da desnutrição em nosso planeta. Fato é que Deus possui instrumentos para a correção
das correções necessárias, e ela passa pelo nosso livre-arbítrio. A liberdade de ação é uma janela. O planeta permite uma faixa de conduta, nem menos, nem mais. A Terra está numa janela de tempo, a janela chamada janela de provas e expiação. Vemos o orgulho prevalecendo e não me incomodo com a falta que os outros podem ter. Se os outros vão comer ou não comer, desde que a mesa minha seja farta. A terra produz mais do que precisamos, mas as pessoas não dividem. Indiferença diante da dor do outro. Não me incomoda se alguns têm fome ou se dormirão com fome. Nessa janela de tempo, de provas e expiações, nós jogamos ainda plástico no córrego e saímos atrás de outra fonte de água. Nós desflorestamos, nós destruímos os rios, nós fazemos uma exploração inconveniente, causando a deteriorização das condições de vida. Nós usamos nosso livre-arbítrio e mutilamos o meio ambiente. Nós vivemos de maneira ruim. Por quê? Porque escrevemos a nossa própria história. Nós destruímos pela nossa ação. Mas por quê? Por que fazemos isso? Por que insistimos em agir assim? Pelo nosso egoísmo, talvez seja a resposta. Pelo nosso orgulho de possuir mais, de ter mais. Nós produzimos, senhores, sofrimentos desnecessários pela maneira que nós escolhemos para viver. Essa sociedade que nós criamos, essa sociedade que nós organizamos, é muito cruel. Essa sociedade cria classes sociais numa condição de muito sofrimento. Deus criou um modelo perverso. Quem disse que as pessoas mais ingênuas devem ser espezinhadas e dela tudo deve ser tirado? Deus não criou isso. Nós criamos isso. Nosso egoísmo criou isso. As classes sociais, nós é que desenhamos. Por que os mais inteligentes não se aproximam dos mais frágeis para protegê-los, para criar uma sociedade de paz? Mas nós exploramos, criamos degraus quase intransponíveis. Quando identificamos que isso está errado, propomos às vezes soluções violentas, o que também não é correto. Porque pela ótica que o Espiritismo nos apresenta, vemos que temos em agressão constante ao meio em que vivemos. Estamos em agressão constante no meio em que vivemos, como se fôssemos a última geração que utilizaria do planeta, que aqui viveria. Se não houvessem outras gerações, se nós fôssemos os únicos, se nós tivéssemos uma única existência neste planeta. Essa janela de tempo que Deus nos colocou, essa janela de provas e expiações, é um tempo em que Deus nos observa. Quem é dominado pelo orgulho ainda permanecerá ao mundo de expiações e provas. O mundo segue para o caos, dizem os descrentes. Não teria solução realmente se Deus não existisse. Mas tem alguém que toma conta da direção do nosso planeta.
que conduz essa embarcação. E esse cara toma conta de tudo. Esse cara não está dormindo. Permite que tenhamos uma janela de tempo para que a gente se revele. Demonstremos quem somos, se somos capazes de produzir bons frutos. Lembramos aqui a parábola do joio e do trigo. Se somos joio ou se somos trigo? Você é joio ou você é trigo? São nossos frutos que dirão. Quando o planeta mudar para a regeneração, as pessoas vão mudar. Muitos podem afirmar isso, mas não é verdade, não vão. Na realidade, as pessoas se alterarão para que o mundo se torne de regeneração e passe a existir esse mundo. Primeiramente, cabe-nos a mudança. Nós precisamos mudar. Nós não mudaremos. Um passe de mágica é uma decisão, é uma escolha. E se eu preciso mudar, eu não preciso esperar. Eu não preciso esperar para que a regeneração se estabeleça, porque ela depende de mim. Primeiro, eu posso ser de regeneração hoje, no mundo de hoje, mudando-me, transformando-me, fazendo em mim a reforma moral que é necessária. Essa visão, vou explorar, vou destruir, é um comportamento próprio da janela de provas e expiações. Mas esse tempo de janela também termina. Se você não entender que você não pode destruir o meio ambiente, que você não pode explorar a natureza descabidamente, que você não pode explorar o outro, o seu próximo, não haverá lugar para você. Não haverá lugar para você neste mundo de regeneração. Uma característica do mundo de expiação e provas é justamente o desinteresse pelas coisas espirituais. Se me interesso pelas coisas materiais, fique atento. Há pessoas que até procuram uma religião para ficarem mais ricos, para se obter uma projeção, para sentar-se à mesa principal. Isso não é espiritualizado. Isso não é espiritualização. A espiritualização independe da religião. Precisamos perceber que estamos num período de transição. Os mais antigos hão de se lembrar. Essa preocupação com o meio ambiente não existia. Jogava-se papel na rua e isso era comum. Cuidar do coletivo? Não. Não era assim no passado. Jogava-se lixo em qualquer lugar e isso era uma conduta comum, aceitável. E hoje? É aceitável? Essa preocupação que desperta no planeta é o início das preocupações de um mundo de regeneração. O mundo de regeneração tem 3 características bem marcantes. A primeira delas é o desejo de conhecer e viver as leis de Deus, sem vinculação à religião, respeito à vida, amor ao meio ambiente. Quando vemos pessoas contaminando rios, desmatando, destruindo templos, quebrando, incendiando, vemos um indicativo que não são do mundo de regeneração. O homem de um mundo de regeneração tem uma relação próxima com Deus e, por conseguinte, com aquilo que Deus criou.
Um item 2, uma característica 2 do mundo de regeneração, é possuir uma equidade nas relações sociais, uma relação com a natureza, com a relação com a vida. Construirmos uma relação com equidade nas relações sociais. Viver em harmonia. São cidades sustentáveis, com ruas com passeio público, local onde o foco esteja no indivíduo, na pessoa, não nos carros. Fazer com que as coisas cumpram o seu papel social. E a terceira característica é a vitória sobre o ódio, sobre as paixões, sobre a inveja, sobre o orgulho. Isso. Quando estará implantado esse mundo de regeneração? Em 2025? Em 2040? Em 2090? Não há data para esse relógio. Não há data porque o relógio de Deus não tem ponteiros. Mas é certo que não estaremos em um mundo de regeneração enquanto houverem pessoas que morrem de fome. A fome pode ser sanada a qualquer momento que desejarmos. Mas o que vamos fazer com o nosso orgulho? As guerras também dependem de uma decisão e podem terminar a qualquer momento. Mas o que eu vou fazer com o meu ódio? E assim, senhores, há muitos pontos a serem resolvidos, relacionados com o meu orgulho, com o meu ódio, para que o planeta que nos oferece condições de uma vida melhor e superior realmente possa estabelecer-se aqui. O meio ambiente tem de ser uma preocupação de todos. Lixões não podem existir no mundo de regeneração. Quando faremos a coleta seletiva? Quando? Quando faremos a compostagem? Não é só querer. Toda a tecnologia já existe, já nos é oferecida, já é do conhecimento de todos. Todos têm acesso a essa tecnologia. O que nos falta? O que nos falta é consciência. Os espíritos nos dizem que o processo de transição planetária já começou. Já estão entre nós aqueles que já pensam diferente. Posso ser receptivo e entender que devemos mudar para melhor. Posso ser indiferente, não ajudo, mas também não atrapalho. E eu posso ser um obstáculo. Eu vou pensar somente em mim, eu vou ser egoísta e continuarei o processo de destruição. A escolha é pessoal, a escolha é única. Você escolhe a posição que você quer assumir diante dessa proposta que chega, proposta veemente que nos é colocada diariamente. Agora é claro que se mantivermos um pensamento limitado, é claro que esse pensamento não vai participar de um mundo de regeneração. E eu serei convidado a me mudar. Temos que pensar num processo ecológico espiritual. Construir um mundo com amor. Nada se constrói com ódio, nada. Aqueles que levantaram a bandeira da ecologia com ódio não pertencem à nova geração. Aqueles que colidem com as lições do Evangelho, colidem com o amor e não estão a serviço do bem. Não pertencem, portanto, à nova geração. A geração nova
são pessoas apaixonadas pelas ideias, mas que amam as pessoas. A doutrina espírita nos alerta que sejamos envolvidos pelo amor, para que possamos construir a sociedade maravilhosa que Deus espera que construamos na Terra. Assim, senhores, agradecemos a todos que estiveram conosco e, em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Conhece o verdadeiro espírita pela dedicação, pelo esforço que faz em suprir suas más inclinações. Agradecemos.